Graças a Deus por esse tempo. Vamos abrir a palavra. Vamos ler alguns versículos iniciais, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2. Muito bom, irmã. Muito bom. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler do 4 até o 9? Do 4 até o 10, tá bom? Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vamos ler de novo 4, 5, irmãos. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vamos pular para o 9 agora, irmãos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos agora ao livro de Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 4 ao 6. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, que diante seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Rei e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O versículo 6 de novo. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10.
E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. De novo. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E por último, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Nós vemos vários versículos, e aqui, nesses versículos, há uma palavra em comum. Os irmãos identificaram? Isso aí, né? Sacerdotes ou sacerdócio. E sobre esse tema, nós vamos ver hoje alguns princípios que dizem respeito à maneira que nós devemos viver hoje como cristãos. Os irmãos sabem que o sacerdócio foi instituído por Deus, muito embora Deus sempre quis ter um reino de sacerdote. Os irmãos se lembram ali, no texto de Êxodo, capítulo 20, Deus disse ao povo que eles seriam um reino de sacerdotes, e ele seria o seu Deus. O sacerdócio, então, sempre esteve no coração de Deus, porque o sacerdote é alguém que vive na presença de Deus. Malaquias capítulo 2, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, é o texto que eu vou ler agora, Malaquias capítulo 2. O versículo 7 diz assim: esse é um capítulo que o profeta está repreendendo os sacerdotes, mas o versículo 7 é aquilo que está no coração de Deus com relação ao sacerdócio, e é o que nos interessa agora. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, eu estou lendo 2:7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Então, irmãos, nós poderíamos ver muitas questões relacionadas aos sacerdotes. O nosso objetivo hoje é de pegar alguns pontos, talvez 4 ou 5 características, que quando no Novo Testamento a palavra sacerdote aparece como nós vimos aqui, Deus espera que isso esteja acontecendo conosco, esteja sendo reproduzido, porque Ele idealizou no Antigo Testamento, e o objetivo daqueles sacerdotes eram e deveriam cumprir aquilo que Deus tinha colocado. Mas no Novo Testamento, embora hoje já não exista mais necessidade do serviço sacerdotal como era no Antigo Testamento, porque já não existe mais o que ser sacrificado, uma vez que Jesus Cristo foi a última e perfeita oferta a ser realizada, o sacrifício perfeito para a redenção de todos os homens, para o pagamento de pecado de todos os homens. Mas o sacerdócio em si, ele é mencionado no Novo Testamento não à toa, porque aquilo que nós vemos no Antigo deve ser vivido e experimentado hoje, em nossos dias. E aqui nós temos então, inicialmente, esse primeiro ponto,
Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. O que nós devemos, irmãos, quando nós lemos esses versículos, ou este versículo e os demais versículos que nós vamos ler a respeito do sacerdócio, é nos perguntar, ou perguntar ao Senhor, se eu sou esse sacerdote hoje, que tem nos lábios o conhecimento de Deus e que tem sido buscado pelos homens para conhecerem o Senhor. Não é essa uma das nossas vocações, senão de nós pregarmos o Evangelho, anunciarmos o Evangelho. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Onde está a verdade hoje? Se por um lado a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, Ele é a verdade, não é? A palavra da verdade está na igreja, que é a coluna e baluarte ou base da verdade. E este talvez seja um dos questionamentos que nós devemos fazer nesses dias. Irmão, irmã, nós somos esses que conhecem o Senhor? O conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Este conhecimento de Deus é o conhecimento que implica no relacionamento. É o conhecimento que implica em nós caminharmos aprendendo a ter a presença de Deus em nossas vidas. Não é um conhecimento que está limitado a conhecer o texto sagrado ou a Bíblia, embora isso seja fundamental, irmãos, e cada um de nós tem que ter cada dia mais desejo de conhecer a palavra escrita. Mas o que nós estamos falando aqui é o conhecimento de Deus no nosso relacionamento. É conhecermos o que agrada a Deus, é conhecermos aquilo que desagrada a Deus, é conhecermos a voz e ouvirmos a voz de Deus por meio da sua unção. Quando nós temos aqui a palavra falando que o sacerdote é o mensageiro de Deus, eu tenho que me perguntar se eu tenho sido um mensageiro de Deus nos ambientes em que eu tenho vivido. Eu tenho condição de perguntar e obter da minha esposa uma resposta positiva? Eu sou um mensageiro de Deus para você? A esposa pode ter do marido uma resposta positiva? Eu sou um mensageiro de Deus? Qual foi a última mensagem de Deus, irmãos e irmãs, que nós trocamos como casal, como cônjuges? Temos sido mensageiros de Deus para nossos filhos, para as nossas filhas? Se nós olharmos, o sacerdócio começou muito antes de Arão. Nós vemos os sacrifícios feitos pelos patriarcas. Nós vemos sacrifícios feitos por Noé, por Ló, por Jó, porque a ideia de relacionamento e comunhão e vivência com Deus, e ser guiado por Deus, sempre esteve marcado entre Deus e os seus escolhidos. E hoje nós temos que nos questionar: a igreja tem sido a mensageira de Deus na terra? Lembra que a palavra fala de reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Nós temos uma tendência de querer eleger aqueles que são, para que a gente fique absolutamente tranquilo de obrigações, não é isso? Mas quando a palavra fala que há um reino de sacerdotes, significa que todos estão no mesmo propósito e devem ter o mesmo testemunho. Os irmãos acham que seria bom se alguém olhasse para nós e falasse assim: esse irmão tem testemunho de Deus, esse não. Seria bom isso, irmãos?
Você pode falar, não, é bom porque um tem testemunho, mas um não constitui um reino. O que constitui um reino é uma pluralidade, é uma coletividade. Se nós olharmos para nós coletivamente, nós temos que ter esse anelo no coração. Nós temos cuidado para que todos os irmãos, irmãs, crianças, adolescentes, jovens, se tornem sacerdotes, se tornem mensageiros. Por isso que, quando nós começamos a entrar no coração de Deus e ver o que Deus deposita no sacerdócio, nós entendemos porque no Novo Testamento nós temos os apóstolos falando que Deus ainda procura sacerdotes. Se esse é o primeiro ponto, que nós poderíamos colocar, que o sacerdócio então é um mensageiro de Deus, gostaria de ver com os irmãos agora, Números capítulo 18. Nós vamos lendo os textos e aí vamos comentando e tentando, pela graça e luz do Senhor, recebermos ensinamento da parte do Espírito, Números, capítulo 18. Números, capítulo 18, eu vou ler os versículos 1, 5 e 7. Disse o Senhor a Arão: Tu, teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade, relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo, levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. 5. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez a ira contra os filhos de Israel. 7. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como... Os irmãos estão aí comigo? Vamos ler essa palavra juntos? Como? Dádiva. Porém o estranho que se aproximar, morrerá. Então vamos ler juntos 7? Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar, morrerá. Esses 3 versículos, irmãos, colocam de uma maneira muito clara a responsabilidade que Deus estabeleceu sobre os sacerdotes para cuidarem do tabernáculo. Eles deveriam cuidar do serviço do altar, ou seja, a questão que nós já sabemos que é a primeira coisa quando nós falamos sacerdote, nós lembramos deles fazendo a questão dos sacrifícios, acompanhando o israelita que iria fazer a sua oferta nos sacrifícios. Mas aqui nós vemos o Espírito Santo falando algo mais. Eles não vão cuidar somente do altar, eles vão cuidar daquilo que está dentro do véu. Que véu é esse? É o véu que entra no santo dos santos, no santo lugar, e também contempla o Santíssimo. Eu não sei se eu fiz certo ou não, nós vamos ver. Eu mandei no grupo uma foto do tabernáculo. Os irmãos podem ver? Quem tiver com o celular. Se você for se distrair por pegar no celular, então não pegue. Tá bom?
Os irmãos podem ver, eu mandei uma foto. Os irmãos estão vendo? Se você não tiver, veja com o irmão que está do seu lado aí, rapidamente. Os irmãos estão vendo então a tenda branca que fazia a área que limitava o que era externo ao tabernáculo e o que era interno, tá certo? Por que branco, irmãos? O que branco representa na Bíblia? Santidade. O que está do lado de dentro só pode ser santo. E o que está fora, irmãos, é o que é profano. É aquilo que desagrada a Deus. Logo no começo nós temos aqui uma porta de entrada. Os irmãos estão vendo uma cortina vermelha aqui? Por aqui passava o israelita com sua oferta e a primeira coisa que ele via, o que que é? É o altar de bronze, onde era o quê? Queimado os animais, os sacrifícios. E logo depois do altar, o que que tem aí, irmãos? A bacia de bronze, nós vamos falar dela daqui a pouco. E então, depois da bacia, o que que tem? Este véu que está sendo lido aqui no versículo. A partir daqui nós temos então, aqui dentro nós temos o santo lugar, e depois nós temos, com o segundo véu, o santo dos santos. No santo lugar, o que que nós temos? Os irmãos se recordam dos elementos que tem ali? Nós temos o altar de ouro, onde era colocado o incensário. Nós temos a mesa dos pães da proposição. E nós temos o altar, ou nós temos o candelabro. E depois do segundo véu, nós temos o quê? A arca do testemunho. Agora nós podemos todos guardar o celular, não há mais necessidade. E aqui então, irmãos, nós temos aquilo que Deus chama de dádiva. Ser um sacerdote, aos olhos de Deus, é uma dádiva. Irmão, você se considera alguém que recebeu uma dádiva de Deus, por ser hoje, no Novo Testamento, um sacerdote? Será que a partir de amanhã nós podemos, ao abrir nossos olhos, falar: Senhor, obrigado, porque Tu me fizestes um sacerdote? E olhar para a tua esposa e falar assim: Deus, obrigado, porque a minha esposa é uma sacerdotisa. E você olhar para o seu marido e falar: Senhor, obrigado, porque ele é um sacerdote. E aqui, irmãos, esses 3 versículos que nós lemos, falam então dessa responsabilidade de Arão e seus filhos sobre o tabernáculo, que é o que, irmãos? O tabernáculo é a casa de Deus. No Antigo Testamento, quando o tabernáculo foi erigido, os irmãos se recordam o que aconteceu? Veio a nuvem e encheu o quê? O tabernáculo da glória de Deus. Então, pela primeira vez em toda a história do universo, a glória de Deus estava habitando com os homens. Por isso que é chamado também de tenda do testemunho, ou tenda do encontro, porque o divino se encontrava com o humano. E Deus estabeleceu que Arão e seus filhos tivessem a responsabilidade na casa. Hoje, irmãos, Deus nos deu a responsabilidade na sua casa. Sim ou não? Não é isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo? Para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa do Deus vivo. E o apóstolo Paulo também diz que ele zelava com o zelo de Deus para apresentar os irmãos como virgem pura. O que significa isso, irmãos? Cuidado na casa de Deus. Aqui o Espírito Santo coloca, Deus coloca para Arão o seguinte: se os levitas fizerem serviço errado, vocês serão responsabilizados.
É isso que ele diz aqui no versículo 1 que eu vou ler para os irmãos de novo. Fala assim: disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós, a iniquidade relativamente ao santuário. O que ele está falando? Todo serviço que for feito no santuário, eu vou responsabilizar vocês. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. A questão hoje, irmãos, na leitura que eu faço dos dias atuais, como igreja de Deus, que nós temos muito pouco senso de responsabilidade na casa de Deus. Porque nós ganhamos um senso tão egoísta de que o que importa é como eu estou. Me perdoem os irmãos, não estou falando diretamente aos irmãos, estou falando de uma leitura da igreja que eu faço, a Igreja Universal, que cada vez mais se procura atribuir a outrem responsabilidade na casa de Deus, e aí se cria aquilo que a gente sabe que Deus não tem, que é a hierarquia, que é a constituição dos clérigos, as classes. Por isso que quando fala de reino de sacerdotes, irmãos, só existe uma coisa: os sacerdotes, e acima dos sacerdotes o que tem? O sumo sacerdote, que é Cristo. Então, irmãos, se nós não somos Jesus Cristo, nós temos certeza disso, né? Ele é o cabeça. Nós somos o seu reino. Nós temos responsabilidade na casa de Deus. E responsabilidade séria, irmãos. Séria. Nós temos responsabilidade com os irmãos que congregam conosco. Nós temos responsabilidade com os irmãos que não congregam conosco, mas que estão e fazem parte do corpo de Cristo. Responsabilidade, às vezes acontece conosco de vermos algumas coisas acontecendo em congregações, e aquilo é tristeza para nós, como filhos de Deus. Nós não podemos ter um sentimento: ai que bom que não é na Assembleia que eu congrego. Nós temos que ter responsabilidade com os filhos dos irmãos, ainda que não sejam nossos filhos. O que eu tenho influenciado uma criança, um adolescente, um jovem, um irmão, uma irmã, um ancião, uma anciã, a ser um sacerdote aprovado por Deus? Nós somos um único reino de sacerdotes, não há classe entre nós. E acima de nós só está o sumo sacerdote. Isso não quer dizer que não exista dons. Isso não quer dizer que não exista ministérios. Cada um dos irmãos tem dons dados pelo Espírito Santo. E cada um dos irmãos tem ministério a ser desenvolvido e vivido pela graça do Espírito Santo em nós. Mas isso não nos torna diferente, porque esse tem esse dom ou tem aquele outro dom. O que nós precisamos é ter, irmãos, essa visão de que, falando dessa assembleia, que o Senhor nos reuniu, é que nós temos a responsabilidade de levarmos todos os irmãos a caminhar como sacerdotes aprovados por Deus. Nós temos que assumir responsabilidade uns com os outros. A responsabilidade vai desde da correção, do estar junto, do chorar junto, do socorrer em todos os aspectos, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Um sacerdote pode adoecer espiritualmente? Pode. A Bíblia relata várias vezes que isso aconteceu. Nós devemos estar atentos a isso, irmãos. Nós devemos cuidar uns dos outros, porque sobre nós pesa a responsabilidade, como dispenseiros na casa de Deus. Não olhe para o irmão e diga assim: este é o grande sacerdote que nós temos. Isso não procede de Deus. Este é um irmão que Deus colocou a estar conosco, ombro a ombro, para que eu exerça o meu cuidado, o meu zelo, e esteja junto. Nós devemos saber como os irmãos têm vivido.
Às vezes, irmãos passando dificuldade financeira do nosso lado. E aquilo que Deus nos deu não é uma dádiva, aquilo que Deus nos dá é para nós retermos, irmãos? Nós queremos enriquecer neste mundo? Nós não devemos ter sabedoria na administração dos bens? O apóstolo João diz, se você vê algum filho de Deus passando necessidade, você vai chegar até ele e falar que Deus o conduza, sem assistir ele materialmente, irmãos? Não. Quantos irmãos, às vezes, com dificuldades emocionais? Nós não podemos nos contentar e perguntar, ô irmão, tudo bem? O que o irmão vai responder se você perguntar para ele, tudo bem? O que ele vai falar? Tudo bem, irmão. Pode ter chorado, às vezes, a noite inteira. Está com um problema difícil. Dificuldade no trabalho, dificuldade na família, doença. Por outro lado, nós devemos nos abrir. Por isso, quando nós, nas reuniões menores, nós devemos sempre, irmãos, sempre ter irmãos que saibam literalmente a nossa vida de a capa a capa. Nós precisamos ter companheiros espirituais, aqueles que estão sempre nos estimulando. Não caminhem e não trilhem a vida cristã sozinho, irmãos. Busque a companhia de irmãos maduros, de irmãos que possam te acrescentar, que possam te ensinar. A luta é difícil, irmãos. Os irmãos sabem disso, não é? O caminho é árduo, a porta é estreita. Nós temos um adversário, a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas nós devemos ter essa responsabilidade. Responsabilidade não significa que você vai exercer um policiamento sobre o irmão. Mas nós precisamos saber aonde estão os irmãos. Por que o irmão não veio numa ou outra reunião? Se você fosse ausentar de uma reunião, procura 1, 2 irmãos, sempre você ter avisado. Se é da reunião do grupo da sua região, você não vai estar na terça ou na quarta, o irmão, hoje não vou poder por isso e isso. Não vai estar um domingo, um sábado, procura avisar, irmãos, para que a gente tenha esse zelo, esse cuidado. Nós não devemos, os irmãos não sentem que nós devemos nos cuidar? Não é? E nós devemos ser sinceros, talvez você não tenha liberdade para falar com todos os irmãos, talvez não tenha liberdade para falar com o irmão aqui, mas eu posso ter liberdade para falar com o irmão, eu estou muito ruim, estou com problema, estou triste, tem alguns dias que eu não tenho buscado o Senhor. O que nós vamos fazer como sacerdotes, irmãos? Nós vamos levar esse irmão até a presença de Deus. Não é isso que o sacerdote fazia? Nós não vamos ser mensageiros, irmãos. Creia numa coisa, você sempre vai ter a mensagem da parte de Deus, sempre, sempre, sempre. Você sempre vai ter a mensagem da parte de Deus para cada pessoa que Deus colocar diante de você. Porque essa é uma obra do Espírito Santo que habita em cada um de nós hoje. Nós temos que nos enxergar como sacerdotes. Outro ponto que eu queria ver com os irmãos, capítulo de Levítico, capítulo 1, nós não vamos abrir ele, porque ele fala a respeito do sacrifício. Nós já sabemos que eles prestavam sacrifício, faziam as ofertas. Nós vamos então agora a buscar o entendimento do que é o sacrifício hoje no Novo Testamento, tá bom? Vamos voltar ao texto de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. Diz assim o versículo 5. Novamente, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. Casa ou casas? Casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. A fim do que, irmãos? Oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus,
por intermédio de Jesus Cristo. Sois edificados casa espiritual. Para que Deus tem uma casa? Para que os sacerdotes vivam nessa casa, com qual propósito? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais. De que maneira, irmãos? Agradáveis a Deus, por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo. O que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer no nosso dia a dia? Pensa um pouco. Como você oferece esse sacrifício no seu dia a dia? Se por um lado, nós não temos que oferecer mais nenhum sacrifício, porque o sacrifício perfeito Jesus Cristo cumpriu, tá certo? O sacrifício que visa a nossa redenção, que visa abrir o acesso ao Deus Pai, já foi cumprido. Agora nós temos um chamado como sacerdotes, como ministros do Novo Testamento, a diariamente ter sacrifícios sendo apresentados a Deus. Como nós conseguimos apresentar esses sacrifícios? Tudo aquilo que procede do Espírito Santo, que está em nós, trazendo as virtudes de Jesus Cristo. Quando nós manifestamos o fruto do Espírito, não é isso? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Quando nós manifestamos, são 9, faltou um. Quando nós manifestamos isso, irmãos, nós fazemos isso por meio do Espírito de Jesus que está em nós. Quando nós agimos segundo a direção do Espírito, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sacrificando a Deus de modo agradável. Por quê, irmãos? Porque Jesus, não é? A oferta, quando era feita, aquele aroma que subia da oferta, o que fazia? Agradava a Deus. Jesus, quando ele se ofertou ao Pai, ele agradou ao Pai. Quando nós agimos segundo o Espírito de Jesus Cristo, nós estamos fazendo o quê? Agradando ao Pai. Alguma vez Jesus desagradou ao Pai, irmãos? Uma comida tenho, e essa comida consiste em fazer a vontade do Pai. Quando você está em casa, fazendo alguma atividade doméstica, existe sacerdócio nisso, irmãos? Quando você está no trabalho, fazendo o trabalho secular, existe sacerdócio nisso? Quando está na escola, na faculdade, existe sacerdócio nisso? Tudo quanto fizerdes, seja em palavra, em ação, fazerdes em nome do Senhor. E Colossenses 3, 23, se eu não me engano, diz que nós devemos fazer tudo como se fosse ao Senhor. Irmão, o seu trabalho secular pode ser um sacerdócio a Deus. Se no trabalho eu manifesto o caráter de Cristo, as virtudes de Cristo, e ajo segundo a direção de Deus, eu estou como um sacerdote, das 8 da manhã às 18 horas da tarde, e não preciso ser acusado pelo maligno dizendo que eu estou distante da presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós fazemos um trabalho, um estudo, considerando que eu estou fazendo ao Senhor, o que eu estou fazendo? Ofertando um sacrifício ao Senhor. O que nós precisamos hoje é ter essa compreensão que falta ainda uma visão única de que, irmãos, nós somos sacerdotes. E não é que eu sou essa profissão e, de vez em quando,
e o sacerdócio. O que nós precisamos orar ao Senhor, Senhor, que haja um sacerdote nessa empresa hoje, com uma mensagem de Deus, pelo meu viver, as pessoas possam ler a mensagem de Deus. Isso não é retórica, irmãos. Isso é um anelo de um coração que deseja agradar a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15. Diz assim, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, de novo, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha o 16, irmãos. Não negligencieis igualmente a prática, está escrito a prática do bem aí? E a mútua cooperação. Vamos ler juntos o final? Pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Lembram, no versículo anterior, que falou que nós deveríamos oferecer sacrifícios espirituais? Quais são os sacrifícios espirituais então? Louvor, fazer o bem e a mútua cooperação. O que é um sacrifício espiritual então, de uma maneira muito, muito experiencial? É o ato de louvar a Deus em nossa vida. E aqui, irmãos, é que talvez nós sejamos tentados a tirar a estola sacerdotal. Porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Louvar a Deus é um ato, deveria ser um ato como a nossa respiração. Louvar a Deus é a capacidade de reconhecer que nós não merecíamos nada, que nós não teríamos direito a nada, que nós somos, como na palavra de Deus diz, um verme, e que o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos resgatou, nos salvou, nos deu do seu Espírito, nos tornou filho e nos fez sacerdotes para servi-lo com uma mensagem da parte dEle. Quando nós entendemos que tudo o que acontece na nossa vida está debaixo do arranjo de Deus, há o que em nossa boca? Louvor, que é fruto de lábios que confessam a Jesus Cristo. Você tem louvado a Deus pelo seu trabalho? Não seja ligeiro em responder, irmãos. Tem louvado a Deus pela sua esposa? Em todos os dias do mês, tem louvado a Deus pela sua esposa em todos os dias do mês? As irmãs têm louvado a Deus pelo marido que tem? Tem louvado a Deus pelo marido que tem? Ou Deus deu uma cochilada na hora que estava providenciando o teu marido? O teu chefe é alguém que recebe oração da sua parte? Quantas pessoas você conhece que disse assim: amarás o teu inimigo? Amarás o teu inimigo. A maioria dos filósofos dizia que o bem era para os amigos e o mal para os inimigos. Então vem Jesus com uma mensagem que nunca foi dita. Nunca foi dita. Amarás os teus inimigos. Pagarás mal com bem. Quando uma pessoa te humilha na frente de todo mundo, qual é a reação que nós temos? Não vou dizer no momento de ira, porque não seria justo. Mas depois que passar a ira, nos 25 segundos depois que a sua ira chegou, passou e foi embora,
o que nós desejamos para as pessoas que nos humilham? Para aqueles que recebem a exaltação pelo trabalho feito? Por um filho que responde de modo inadequado? Pagarás o mal com bem. Nós temos orado, não sei se os irmãos têm inimigo, imagino que não, mas as pessoas às vezes se veem como nossas inimigas e agem como tal. Olhe na sua lista de oração e vê quantos humilhadores, mentirosos, caluniadores têm recebido as suas orações e intercessões. Aí ele fala assim, né? A questão do louvor, irmãos, que Deus possa ganhar nosso coração por isso. Que nós possamos louvar o Senhor em todas as situações. Todas elas, sem exceção nenhuma. Nenhuma. E que isso seja tamanho e vá crescendo tanto em nós, que se torne tão espontâneo, como o salmista diz, né? Que o meditar dos meus lábios e os meus pensamentos sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que nós possamos chegar a tal ponto, irmãos, que até mesmo nós pensamos de modo a louvar o Senhor. Os irmãos entendem o que é isso? Aí ele continua, a prática de fazer o bem. O bem é o bem, né, irmãos? Às vezes a gente tenta espiritualizar. O que é fazer o bem para quem está passando fome? O que é para quem está passando frio? Para o seu colega de trabalho que o chefe pediu para ele entregar amanhã às 9 horas da manhã um trabalho, e a filha dele está doente e ele precisa ir para casa. E se ele não entregar, ele ou vai perder o emprego, vai ter diminuição do salário. O que é fazer o bem? É você que não está com o filho doente falar: fulano, eu faço hoje o seu trabalho. Eu fico meia hora a mais e faço o seu trabalho. E interiormente você não quer nada. Você não quer nem que ele diga obrigado. E se ele disser obrigado, você interiormente fala assim: Senhor, toda a honra, toda a glória ao Senhor. Irmãos, o Evangelho não é terreno, o Evangelho é celestial, né? Eu estou olhando para os irmãos assim, e a cara dos irmãos com uma interrogação, né? Eu não estou dizendo que eu estou vivendo isso, longe de mim, os irmãos não pensem isso. Eu estou olhando o que a palavra de Deus diz para nós como sacerdotes no Novo Testamento. Não espiritualize o que é fazer o bem, irmãos. Faça o bem. Faça o bem. Simplesmente faça o bem. Cooperação, nós já falamos sobre cooperação no começo, né? O nosso cuidado entre nós. E chegamos já na parte final agora, irmãos. Eu vou só dar uma acelerada. Êxodo 27, versículo 20. Êxodo 27, versículo 20. Diz assim: ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação 21, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as conservarão em ordem, desde a tarde até amanhã, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. O 21 podemos ler juntos? Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Então aqui, irmãos, está falando do quê? Está falando deste candelabro que está no santo lugar.
Não está no Santíssimo. Quando fala que está no véu, que está diante, como diz aqui, cadê o 21? Que está diante do testemunho, é a arca do testemunho, Arão e seus filhos as conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã. Perante o Senhor, estatuto perpétuo será a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Então nós chegamos dentro do santo lugar, onde a atividade dos sacerdotes consistia em manter a luz do candeeiro. Os irmãos se recordam que tinha a haste, e tinha 3 lâmpadas de um lado, 3 lâmpadas do outro. Os irmãos se recordam dessa figura, né? Na pontinha de cada haste tinha um vasozinho que colocava o quê? O azeite. E aí tinha o pavio. Qual era a responsabilidade dos sacerdotes? Manter a luz brilhando. Isso fala com os irmãos ou não? Fala ou não? Vós sois a luz do mundo. Agora, irmãos, se no vasinho ali não tiver o azeite, que é o Espírito Santo, o que vai ter? Vai apagar a luz. Tá certo? Qual é a nossa responsabilidade? É nos mantermos cheios do Espírito Santo. Porque enquanto o Espírito Santo está nos enchendo, a luz brilhando em nós. Se há irmão e irmã cheio de azeite dentro de casa, essa casa está sendo iluminada. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E os olhos são bons se forem iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós formos negligentes em apagarmos o Espírito, se nós não atentarmos para as impurezas que há no nosso coração, nós não temos como agradar ao Senhor. Vamos exemplificar aqui. Efésios capítulo 4. Diz assim, o versículo 25. Eu vou ler do 25 ao 30. Vamos ver até onde vai. Por isso, deixando a mentira, fale cada um, Efésios capítulo 5, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. É aquela ira de 25 segundos que normalmente nós temos, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, para durar só 25 segundos, é melhor você já se irar no final do dia. Quando você vê que o sol vai se pôr, você já pede perdão e já se reconcilia. Porque, irmãos, nós não podemos dormir irados. Quantos casais começam a ruína do casamento, porque vão acumulando noites e noites sem reconciliação. E a ira, irmãos, não tratada produz raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela espalha e alcança todo o nosso coração. E alguém amargurado, a primeira coisa que ele faz é falar da raiva, do ódio que ele está sentindo de um irmão para outro. Encosta do lado de um amargurado com algum irmão, alguém irado, a primeira coisa, você vai falar assim, bom dia irmão, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Não está nada bem. Como estão as coisas? Irmão, você viu o que aquele irmão fez comigo? E tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Por isso que nós devemos entender a nossa responsabilidade na casa de Deus. Somos membros uns dos outros. Se você percebeu que o irmão está irado, está abatido, está magoado, rancoroso, é a tua responsabilidade orar e buscar, dentro do seu possível, levar esse irmão à reconciliação com Deus e com a pessoa que ele está
se sentindo ofendida, né? E aí ele continua: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27, nem deis lugar. Veja, irmãos, um crente pode dar lugar ao diabo? Não está falando aqui de possessão. Aqui está falando de ser governado pela atuação, pela direção do diabo. De modo nenhum o Senhor vai para Jerusalém. Arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das do homem. Então, irmãos, quando nós entregamos o nosso coração a sentimentos de rancor, de mágoa, de ódio, nós estamos dando lugar ao diabo. É forte isso, mas é a palavra de Deus. Coração irado, com ódio. Por isso que o Senhor falou assim, se odiar no coração, já é o quê? Homicida. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Gozado, não é, irmãos? Eu terminaria esse versículo assim, para que se alimente. Agora o Espírito Santo fala o seguinte, você vai trabalhar, e o seu trabalho, além de servir para você, vai servir para o necessitado. Tem pessoas necessitadas nesse mundo, irmãos? É o que mais tem, de todas as ordens. Aí ele continua, né? Não saia da vossa palavra, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? É a mesma coisa que a palavra podre. Palavra ruim. Palavra de baixo calão. Já viu o crente falando palavrão? Às vezes alguns crentes têm palavrão de estimação. A primeira coisa que ele fala quando acontece algo inesperado é o palavrão que ele tem como estimação. Que para ele não é um palavrão, já virou rotina. E se eu e se você nós temos falado palavras de baixo calão, palavras torpes, que você não pronunciaria na frente de Jesus Cristo fisicamente, saiba que o Espírito Santo pode ser apagado quando nós falamos assim. Aí ele continua dizendo, e sim unicamente, ou seja, só fale unicamente a que for boa para edificação, ou seja, que vai levar ao crescimento espiritual da sua esposa, do seu filho, do seu chefe, do seu colega de trabalho, até mesmo a crítica. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer críticas, mas a crítica tem uma finalidade de fazer com que a luz brilhe para que haja melhora. Não é aquele negócio que às vezes a gente vê assim, você é um burro, já viu um pai chamando um filho de burro? Nós somos chamados para abençoar, irmãos. A vida e a morte estão no poder da língua. Isso é Provérbios. A vida e a morte estão no poder da língua. Ser um imbecil é para fazer isso. Já viu o pai falando com o filho no supermercado? E se nós lançamos essas palavras para os nossos filhos, netos, amigos, vá diante do Senhor e cancele cada uma dessas palavras e abençoe quem nós amaldiçoamos. Conforme a necessidade, ou seja, fale aquilo no tempo, da maneira que é necessário, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos ler o 30 juntos? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 31. Longe, irmãos, vamos falar bem forte. Longe de vós toda a amargura, a cólera,
a ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Os irmãos entendem qual o tamanho da responsabilidade de manter o candelabro brilhando no santo lugar? O tamanho da responsabilidade do sacerdote não deixar faltar azeite, cortar o pavio quando ele fica seco, duro, colocar pavio novo. Às vezes o teu filho precisa de um pavio novo. E para que esse pavio novo comece, precisa haver a oração dos pais. Às vezes os pais precisam pedir perdão aos filhos. Os filhos precisam pedir perdão aos pais. Entre nós, irmãos, amanhã nós vamos estar na ceia do Senhor. Não sei como está a situação entre os irmãos, mas nós devemos estar iluminados pelo Espírito Santo. Não imagine nenhum de nós que nós podemos entrar no santo lugar sem estarmos completamente purificados e limpos. Os irmãos se recordam que antes de entrar no santo lugar, o que tinha? A bacia. O que era para ser feito na bacia? Somente os sacerdotes tinham acesso à bacia, porque eles iam entrar no santo lugar. O que eles tinham que lavar? As mãos e os pés. E por que não o corpo? Porque eles estavam com a veste. Mas o que significa lavar a mão e o pé? Significa o contágio ou a contaminação da impureza que nos alcança nos ambientes externos que nós vivemos. Lembra quando Jesus fez o lava-pés? E Pedro falou assim: de modo nenhum, Senhor, o Senhor vai me lavar. O que o Senhor falou? Se eu não lavar o vosso pé, tu não tem parte comigo. Aí o que Pedro falou? Então lava tudo. Aí o Senhor falou assim: vocês já estão lavados. Irmãos, trabalho, às vezes convívio com pessoas, numa academia, num curso de línguas, numa pós, alguma coisa, invariavelmente nós vamos ser contaminados. Invariavelmente. As crianças, quando vão para a escola, a faculdade, vão ser contaminadas. O que nós devemos fazer, irmãos? Aonde nós nos lavamos? Na palavra de Deus. Procure trazer no seu almoço ou no jantar a Bíblia na mesa, para que haja um momento de lava-pés em casa. Às vezes o marido chegou, passou um dia difícil, muito problema, ou a esposa com problema no trabalho, ou os filhos passando uma dificuldade na escola. Termina de jantar, termina de almoçar, acha um tempo, leia alguns versículos, 1, 2, 3, ore. Aquilo é um lava-pés para a sua casa. Trabalhe o livro de Provérbios. Nós temos tido essa experiência, lendo o livro de Provérbios, quase que diariamente com as crianças. 3, 4 versículos. E aí nós vamos tendo a oportunidade de explicar, de meditar, e isso é o que, irmãos? Uma lavagem. E aí nós não vamos ler mais versículos, que eu só vou concluir aqui. Dentro do santo lugar nós falamos do candeeiro, do candelabro, que é a luz. Nós temos o pão, ou os pães, 12 pães, representando o que, irmãos? As 12 tribos de Israel. Significa que Deus tinha a totalidade do povo dele como a sua responsabilidade de manutenção. Quando houve a divisão das 12 tribos, 10 foram para a Síria e ficaram 2 tribos, Deus mandou tirar os pães? Joga 10 pães fora? Não, por quê? Porque para Deus, sempre Deus olha e vê o todo, ainda que o trabalhar do Senhor e o cuidado seja individual. Sabe o que isso quer dizer, irmãos?
que o nosso Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, assumiu a responsabilidade de cuidar e de nos alimentar todos os dias da nossa vida. Quem dele comer, quem dele beber, jamais terá fome e nem sede. Se nós passamos fome ou sede espiritual, não é porque o pão não está ali. Os irmãos sabem que os sacerdotes comiam desse pão. O pão ficava 7 dias e ao sábado eles eram trocados. Quando fazia a troca, esses pães eram o alimento dos sacerdotes. Pense, irmãos, o mesmo pão que estava para agradar a Deus era o pão que alimentava os sacerdotes. O mesmo Cristo que agrada a Deus é o nosso alimento. Quem de mim comer e quem de mim beber, jamais terá fome e jamais terá sede. E o último item, eu queria terminar com esse item, que o sacerdote tinha a responsabilidade, era o incensário. Tinha o altar de ouro, o primeiro altar era o altar de bronze, era onde eram feitos os sacrifícios. O segundo altar era o altar de ouro, onde estava o incensário. E os irmãos se recordam, e há 3 versículos que falam claramente, que as orações são o incenso que sobem a Deus. Com o que um sacerdote deve estar envolvido? Com a luz da palavra, com o alimento da palavra e com a oração. Nós somos iluminados na comunhão, nós nos alimentamos da palavra de Deus e nós vivemos em oração. O incensário, irmãos, ele não poderia ficar sem incenso. Deveria haver incenso 24 horas por dia. Nós devemos orar sem cessar. E orar uns pelos outros. E temos as orações, as nossas orações, os nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa. As reuniões que nós estamos tendo no meio da semana. Orem, irmãos, pela assembleia, orem pelos irmãos, pelos casais, pelos filhos. Se você sabe de algum irmão que está em dificuldade, orem, reúnam para orar. E por fim, termino aqui, irmãos. Os irmãos vão entender porque eu deixei esse versículo por último. Vamos juntos e nós terminamos. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Os irmãos, me acompanhem, por favor. 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos ler juntos o 16. Fiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Entre o santo lugar e o santo dos santos havia um véu, não é isso? Esse véu foi rasgado? Em que momento? Na morte de Jesus. O véu era o quê? O seu corpo, que foi partido, que foi rasgado por nós. Quando esse véu rasgou, o santo lugar e o santo dos santos deixaram de ter separação. E por que havia separação, irmãos? Quem podia entrar no santo dos santos? Somente o sumo sacerdote. Todo dia? Não. Uma vez por ano, quando ele ia fazer a expiação pelo povo de Israel. Só Arão e depois seus sucessores entravam somente uma vez por ano.
porque ali estava a arca do testemunho, a Shekinah de Deus, a glória de Deus. E ele entrava para ofertar por si mesmo e para o povo. Quando o véu rasgou, os sacerdotes que ficavam aqui, eles passaram a ter acesso à arca do testemunho, que fala essencialmente do que, irmãos? Da presença de Deus. A presença de Deus se tornou disponível a todo sacerdote, e não somente ao sumo sacerdote. Hoje, se nós sairmos daqui e pedirmos para que Deus, com instância, nos mostre a sua glória, e que essa seja uma oração que nós persigamos, nós vamos cada vez mais ter o gozo de estar na presença do Senhor. Por isso que a palavra nos diz acheguemos. Nós que somos sacerdotes e que estávamos limitados ao santo lugar, o véu rasgou e nós temos acesso agora à arca do testemunho. E nós temos a presença de Deus em nossa vida, né? Louvado seja o Senhor, irmãos. Pai, nós te agradecemos essa noite. Consideramos aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos mostrou, e pedimos a Tua luz para que sejamos iluminados. Não queremos pensar em ninguém, a não ser a nós mesmos diante do Senhor, e considerarmos a maneira que nós temos vivido. Diante dos versículos lidos, pedimos que Teu Espírito Santo acrescente fé a cada um desses versículos, para que eles possam frutificar em nós. Nós te agradecemos porque o Senhor não veio como sumo sacerdote trazendo condenação a nós. Ainda hoje o Senhor vem se compadecer das nossas fraquezas. E nós queremos ter sinceridade diante de Ti, para falar das nossas fraquezas ao Senhor. Nos leva ainda nessa noite, nesses dias, amanhã, talvez antes da Tua mesa, a meditarmos mais seriamente a respeito da maneira que nós temos vivido. De alguma maneira, Senhor, pesa o sacerdócio sobre nós. Nos faça enxergar isso com os olhos do Novo Testamento, com a nossa santa vocação de sermos ministros da nova aliança. Lembra-te dessa assembleia, lembra-te dessa congregação, ajuda-nos a Te ouvir, ajuda-nos a caminhar com gozo, alegria, com responsabilidade, com compromisso, olhando aos irmãos que estão ao nosso lado, para que nós não deixemos ninguém para trás, Senhor. Ajuda-nos a oferecer sacrifícios espirituais. Ajuda-nos a louvar as circunstâncias que nós temos vivido. A louvar por essa assembleia, por cada um dos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias. E dentro do que foi dito hoje, resgata o sacerdócio real em nós. E seja o Senhor nosso sumo sacerdote, a quem nós possamos seguir diariamente. Recebe-nos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus.